Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para todos. Hoje eu quero contar para vocês uma história muito bacana que aconteceu em Gramado. A história da véia Froca. Eu já escrevi 2 vezes sobre esse assunto e agora na próxima publicação que eu vou fazer é sobre o tio Márcio e a Tini Cardoso. Vai ter um link. Eu não vou repetir a história, mas eu coloco um link ali quando eu cito o nome, né? Vocês passem com o mousezinho em cima e vai cair lá na publicação que eu fiz de uma senhora conhecida na cidade, conhecida em Gramado nos anos 50, 60, como Véia Froca. Anota aí, Véia Froca. Antes disso, deixa eu pedir uma coisa para vocês. Vou pedir que todo mundo pede, todo mundo que faz vídeo pede, se inscreve no canal. É muito importante para mim que você se inscreva no canal. Primeiro, não apenas se inscreva, dê o joinha ali, porque isso é importante, o like, e compartilha o canal, compartilha esse vídeo, tá? Por quê? Porque eu estou fazendo um trabalho integrado, o blog e o vídeo, tá? E naturalmente, complementa o outro. Eu não tenho monetização no vídeo, tá? O blog já estou começando a ter pelos anúncios, pela publicidade, pelos patrocínios que a gente está conseguindo aos pouquinhos, mas assim, ajudam bastante. E, por favor, também falem bem do trabalho que eu estou fazendo. Nesse momento, já tenho 55 casas desenhadas, mas desenhar uma casa em estilo antigo não é simplesmente eu ir ali isso eu faço um pé nas costas, né? Existe uma pesquisa, existe sabe, uma observação. Eu tenho que contar com alguns fragmentos de fotografias antigas, eu tenho que contar com testemunho de pessoas, eu tenho que falar com essas pessoas, provocar a memória, porque nem sempre a pessoa lembra. Como é que é a cara? Não lembro. Aí começa a mostrar, olha, que essa não, eu tô lembrado, a janela era mais para lá, a porta era mais para cá. Então, é assim que eu tô compondo o trabalho. E eu vou dizer assim, ó, Deus e eu tô fazendo sozinho isso aqui tudo, tá? Então, vocês podem me ajudar nisso, compartilhando os links da minha página e compartilhando também esses vídeos. Então, deixa eu contar para vocês por que eu faço esse trabalho, por que eu conto história de pessoas que a grande maioria das pessoas nunca ouviu falar. Primeiro, são histórias verdadeiras. Tá? Alguém me perguntou, mas escuta, é verdade isso que tu está escrevendo? Sim, tudo isso que eu escrevo é verdade. Tá? E quando for uma lorota, eu vou contar, é uma lorota. Tá? Mas, no geral, são histórias verdadeiras. E também as pessoas perguntam, mas parece que a história toda gira em torno de ti. Não, a história não gira em torno de mim. Só que é o seguinte, eu não sou o personagem da história. Em um outro caso, talvez, mas nas minhas histórias, eu não sou o personagem da história. Eu não sou o personagem da história. Eu sou coadjuvante, eu sou uma testemunha. Então eu estou contando as histórias como testemunha pessoal, coisas que eu vi, coisas que eu ouvi falar, tá? E coisas assim que eu descobri. Por exemplo, a história lá do Hospital Santa Terezinha, que ninguém sabia quem é que fez. Quando eu digo ninguém, assim, a grande maioria das pessoas contemporâneas, tá? Só quem tem, assim, 70 anos para cima, 60 e tantos anos para cima, ouviu falar uma vez que havia uma família, um homem que fez um hospital. Mas a grande maioria dos jovens hoje, o pessoal que chegou em Gramado nos últimos 15 anos, nem sabe que existia um hospital ali na rua, chamava Rua da Cascata, hoje eu acho que é o Zé Balzari, nem sei o nome daquela rua ali, hoje, no meu tempo chamava Rua da Cascata, porque ela direcionava para a Cascata da Morte. Outra coisa, vocês sabiam que existia uma cascata chamada Cascata da Morte em Gramado, que ficava atrás da casa do meu tataravô, que é o Tristão de Oliveira, né? Tinha uma cascata, tinha um desembocador de águas ali, né? E uma cascata, e chamava da morte porque as pessoas realmente tiravam a própria vida naquele lugar. Graças a Deus a cascata foi extinta e hoje tem condomínio, sei lá o que tem lá, não importa. Então só para dizer que eu, buscando nas memórias que a minha avó me contou, eu fui
descobri que existia uma família, quem era a família, e vocês já têm ali a história para contar da família Poe, né, que construiu, não, eu descobri que existia não apenas um hospital, mas que existia um hospital antes do hospital. Então eu não sou historiador, eu quero deixar muito bem claro. Eu sou um contador de histórias, eu sou um contador de causos. Tá? Então, só que quando a gente começa a pesquisar, a história começa a se revelar. As pessoas começam a lembrar, e eu vou dizer para vocês, todos têm uma história. E todos têm boas histórias. Né? Então, e todos são protagonistas de uma certa forma, e todos são testemunhas dessas histórias. São coadjuvantes, enfim, num lugar pequeno, Gramado é um lugar pequeno, as histórias se multiplicam à medida que as pessoas falam, eu lembro do fulano, e aí um começa a contar um detalhe, outro começa a contar outro, e é assim que se constrói a memória das pessoas, a memória dos lugares, a memória do mundo, tá? E com isso também, eu faço uma provocação para que não apenas eu, tá? O que eu faço? Deus me permitiu que, ao longo dos anos, com a minha experiência, cabelo branco, barba branca, eu tivesse aprendido algumas técnicas, desenho, depois eu aprendi a fazer isso no computador, né? Quem tem mais de 60 anos já não é tão fácil aprender as coisas, felizmente eu aprendi antes e vim evoluindo, tal. Então eu consigo fazer, eu não sou o cara, tal, mas eu consigo expressar as minhas ideias, que é essa a finalidade do desenho. Então, à medida que eu fui ouvindo as histórias, que eu fui lembrando das histórias, eu vou contar essas histórias para as pessoas também. Aí você pode me perguntar, mas por que está me contando história de gente que nem está na história? Bom, primeiro que eu estou escrevendo, eu estou fazendo a história, né? Eu estou escrevendo, eu não fiz a história, estou escrevendo a história, eu estou contando a história. Tá, mas essas pessoas que foram deputados, foram vereadores, foram prefeitos, foram empresários, foram pessoas importantes? Sim, só uma resposta afirmativa, as outras não. Afirmativa, sim, foram pessoas importantes. Por quê? Porque toda pessoa que levanta a mão, que ergue as mãos, que caminha para ajudar alguém, é uma pessoa importante. E dentro do conceito judaico-cristão, dentro até do conceito islâmico, no conceito universal das religiões, fazer o bem ao próximo, tá, é um componente dos requisitos da chamada salvação. Então, assim, fazer bem, faz bem. E então eu vou contar histórias de pessoas que fizeram bem, tá? Mesmo no contradito daquilo que falavam delas. Tá? Eu tenho um livro, e esse trabalho ele é uma sequência do livro Gente de Gramado que Não Será Nome de Rua. Até porque não é 100% verdadeiro, porque tem gente de Gramado que talvez até já seja o nome de rua, e outros que certamente serão, que eu conto histórias deles. Tal. Mas no cômputo geral, no âmbito geral, são pessoas realmente que não serão agraciadas com aquilo que a história registra como um grande feito, um feito notável. Mas eu vou dizer para vocês, o Talmud é o conjunto de pensamentos e debates judaicos sobre a Torá, sobre a lei de Deus. Ele diz o seguinte: aquele que salva uma vida é como se tivesse salvado a humanidade inteira. Aquele que tira uma vida é como se tivesse matado toda a humanidade. Então eu quero falar sobre os que salvam vidas. Os que matam, eu vou deixar de lado. Eu já contei para vocês, e estou contando nessa próxima história, como é que aconteceu quando a gente chegou em Gramado. Tinha um aninho de idade, mais ou menos, né? A gente passou por uma tragédia. Então, chegando em Gramado, eu vou pular o detalhe aqui, porque vai estar escrito ali no blog. Mas quando a gente chegou em Gramado, a minha mãe conseguiu um trabalho. O prefeito Arno Michaelsen e o tio Márcio, o Marcílio Cardoso, conversando, o Marcílio disse assim: Arno, esta é a Esther, é a filha do Assis. E o Arno disse assim: filha do Assis. Eu já sabia da história toda, né? E da tragédia. Ele disse assim: nós temos que arrumar uma colocação para essa menina. E deu para ela vai ser professora. Ela tinha, acho que, o 5º ano primário. Depois ela continuou os estudos, tal, se formou, mas
vai ser professora. E ela foi professora, então deu para ela uma escola na Curva da Farinha. Pra vocês terem ideia, a gente morava onde hoje é o bairro Moura, mas lá embaixo mesmo, né? Desce a rua Amazonas, lá embaixo onde era ali o núcleo dos Moura, né? E é até hoje, a gente tinha a nossa casinha, nosso ranchinho ali. Então tinha que ir até o centro, a rodoviária ficava, como é que eu vou explicar para vocês, na rota, os endereços mudam, né? Na rota, tem a avenida Borges, né? E ela tem uma rótula que cruza com a Avenida das Hortênsias. Desce à direita, ali a 50 metros era a estação rodoviária. Então ela tinha que dar 1,5 km mais ou menos, quase 2, a pé, até a rodoviária, para pegar um ônibus para ir para a Curva da Farinha. Curva da Farinha, então, ficava mais, sei lá quantos quilômetros dali, mais uns 2, 3 quilômetros dali, né? E isso, a aula começava às 7h30 da manhã. Então, que hora ela tinha que levantar no inverno, assim por diante. Eu não vou enfeitar demais, mas só para que vocês tenham ideia. E no inverno, imagina, pobre, essa distância toda, com chuva, no inverno, e para a aula. Chegava lá, encharcada, né? Mas deixa eu dar um pulinho aqui. Vizinho da escola, tinha uma senhorinha, ela não era bem falada, tá? Eles chamavam ela de véia froca, eu não sei o nome dela, chamavam de véia froca, e contavam histórias assim de cunho moral decadente a respeito dela. E eu não vou contar, e vocês nunca vão ouvir da minha boca uma única história de alguém no sentido pejorativo. Não vão. Não vão. Mesmo as pessoas que me fizeram mal, mesmo as pessoas que foram malfazejas, aí na cidade tem muitas, tá? Eu não vou. Dessas pessoas eu simplesmente vou bater como água na pena do pato. Eu vou passar por cima e vou embora, vou seguir o caminho. Não, essas pessoas não têm lugar, não tem espaço nas minhas palavras, não tem espaço nos meus livros e não tem espaço no meu blog. Vou falar das pessoas boas, do bem que elas fizeram. Então essa senhora, pela situação de época, e vocês hão de convir que no ano em 1961, 62, 60 por aí, havia um aspecto da religiosidade, né? E um dia a gente pode até falar disso, porque os norte-americanos se deram conta disso e fizeram a revolução do make love not war, ou seja, faça amor, não faça guerra, né? Tudo é permitido, nada é proibido, assim por diante. Ou seja, eu não estou exaltando nenhuma nem outra, eu estou apenas comentando que o senso de moral das pessoas, ele se preocupava muito com a questão social, com a aparência social, com a questão moral social, tá? E muito pouco com o amor ao próximo, tá? Então, essa senhora, Dona Froca, ela era falada como no aspecto imoral. Ela contava histórias imorais a respeito dela, que eu nunca ouvi nenhuma, só eu ouvi falar do termo que utilizava. Pois bem, a minha mãe, então, professora, chegou na escola, chovia, aquela chuva gelada de inverno, né? Ela encharcada, os pés encharcados, a roupa encharcada, batendo, a cor dela era roxo pro azul. Chegou na escola batendo queixo de frio, batendo queixo, tremendo, não conseguia pegar na caneta para fazer a chamada dos alunos, né? Sentadinha ali, encolhidinha, e nisso entra alguém na porta. É a Dona Froca, era a véia Froca. Ela entrou na porta e disse para as crianças: meninos, crianças, vocês fiquem aí, fiquem queridos, fiquem estudando, e que a professora, ela vai lá para minha casa, eu vou oferecer um café para ela e uma roupa quente. E as crianças ficaram então, e ela levou a minha mãe quase que carregada, né, para a casa dela. Lá ela
tinha um fogão quente, a casa estava quentinha. Era um ranchinho. E ela aqueceu. A minha mãe sentou perto do fogão, ela acho que deu muda de roupa, eu não sei detalhes, tá? Enfim, mas ela aqueceu, ela deu um café quente, ela deu um café da manhã, sabe? A minha mãe não tinha comido, ela deu um café da manhã, enfim, ela tratou a minha mãe, professora Esther, mais ou menos como o samaritano, chamado de bom samaritano na história dos evangelhos, tratou aquela pessoa que encontrou ferida, né? E a minha mãe só voltou para a aula, só voltou a dar aula quando ela já estava revigorada, quentinha, né? Recuperada, restaurada, tá? E, enfim, essa é a véia Froca. Eu até me emociono quando eu conto essa história. Essa é a véia Froca. Tá, mas o episódio não termina aí. Acontece que as línguas malfazejas, o diabo está em todo lugar. Foi parar lá na Secretaria de Educação. E a minha mãe foi chamada na Secretaria de Educação para se justificar. E chegando lá, o secretário, ele disse: a senhora foi vista entrando na casa da tal de Froca. A senhora sabe que ela é uma pessoa que não é bem vista pela sociedade. A minha mãe disse assim: eu não sei. O que eu sei é que eu cheguei gelada, doente, encharcada, sem café da manhã, depois de todo o trajeto que fiz, e ela entrou na sala, ela me levou para a casa dela, ela me tratou como um ser humano, ela me tratou como uma pessoa digna, ela me tratou como uma filha, ela estendeu a mão para mim, ela me acolheu, ela me aqueceu, ela me alimentou. Então eu não sei o que dizem dela, mas eu sei o que eu vi nela, eu sei o que eu sei dela. E eu gostaria que essas pessoas que dizem isso a respeito dela passassem pelo que eu passei e dessem a ela a oportunidade de que ela fizesse por elas o que ela fez por mim. E aí desenvolvesse um diálogo. A pessoa que chamou, enfim, a autoridade se calou e o assunto encerrou e nunca mais ela ouviu falar alguma coisa a respeito da véia Froca. A história é essa, tá bom? Um beijo para todo mundo.